A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante: Jesus, o bom pastor. A perspectiva do Evangelho de João a respeito de Cristo como bom pastor. E é claro que nós vamos analisar isso também em outras passagens bíblicas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos. Falta muito pouco, gente. 100 mil alunos para a glória de Deus, e você pode me ajudar contribuindo e enviando esse vídeo para mais alguém. Deixa teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Você encontra tudo isso na descrição desse vídeo, onde você acha todas as nossas classes organizadas para você ter acesso e ficar à vontade para estudar ainda mais a Bíblia com a gente aqui. É claro que se você quer poupar também o teu tempo como professor da Escola Bíblica Dominical em preparar as tuas aulas, nós temos para essa classe um material exclusivo, que é o nosso site Facilita EBD, onde você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo, você vai encontrar também o slide para poder dinamizar aí na tua administração da Escola Bíblica Dominical, se tornando um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral. E é claro que se você se tornar um dos nossos assinantes, você tem o benefício de receber alguns bônus, como nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está muito legal, pode te ajudar a crescer em Jesus. Também o nosso workshop de pregação, que também pode te ajudar muito em Cristo. Eu espero que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Vamos trabalhar sobre o tema Jesus, o bom pastor. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas, como o texto principal. Apresente aí João capítulo 10, versículo 11. Lê esse texto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. É importante você utilizar essa ferramenta que a própria lição apresenta para a gente. Assim como o texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe. Dica básica: lê esse texto com os teus alunos. Peça alguém para ler um versículo, você lê outro, isso é muito legal. Está em João capítulo 10, versículo 11 ao 18. Deixa Deus te usar da Escola Bíblica Dominical e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através do teu ministério. E se você deseja estudar ainda mais a Palavra de Deus, ingressar na área acadêmica, a Faculdade Refidim está oferecendo para você 4 novas pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, História, Teologia e Discurso Pentecostal. Todas as informações estão disponíveis no site da Faculdade Refidim. Acesse, conheça o trabalho, eu espero que Deus te abençoe. Jesus, ele é o bom pastor. A aula de hoje procura demonstrar isso para a gente. E o bom pastor na Bíblia, na visão bíblica, no conhecimento bíblico, é aquele que literalmente se oferece para cuidar de ovelhas, é aquele que se oferece em favor das ovelhas, é aquele que literalmente coloca sua vida em risco para cuidar das ovelhas. Isso é importante levarmos em consideração. Warren Wiersbe, em seu comentário, destacando a respeito da importância pastoral do exercício do pastor no campo, ele destaca o seguinte, quando Jesus utiliza essa figura de linguagem para si, para descrever então o seu ministério. Ele destaca que Jesus declara que ele é o bom pastor. No texto de João capítulo 6, versículo 35, João capítulo 8, versículo 12 e João capítulo 10, versículo 9. E é interessante percebermos que quando analisamos então essa passagem bíblica do capítulo 10, Jesus, ele destaca, apresenta-se em um contraste contra os falsos pastores líderes de Israel.
É interessante você observar esse contexto bíblico aqui para entender a diferença do verdadeiro pastor e do falso pastor. O verdadeiro pastor é o Cristo. Os falsos pastores aqui são representados, então, pela liderança de Israel, que estava corrompendo os valores da visão do reino de Deus. Ao ponto do próprio Cristo comparar, então, os líderes religiosos da sua época, que se intitulavam pastores, de ladrões, salteadores, descrevendo até mesmo como mercenários. Quando me refiro a isso, estou me referindo ao quê? Estou me referindo aos líderes religiosos que faziam parte de grupos políticos da época de Jesus. Outra situação interessante, e é importante também entendermos que no contexto bíblico, especialmente no contexto veterotestamentário, que é o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, há uma linguagem muito interessante para o contexto de pastor. O termo pastor também é aplicado a essas lideranças. Que tipo de lideranças são essas? Reis, sacerdotes, profetas, que serviam a Deus, e até mesmo aqueles que não serviam a Deus eram conhecidos então como falsos pastores. O povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, é conhecido como as ovelhas do Senhor. No Novo Testamento, nós, como igreja, somos conhecidos então como as ovelhas de Cristo. Observe, por exemplo, a linguagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós percebemos, a partir da visão de Jeremias, esse destaque muito importante a respeito dessa figura de linguagem do pastor sendo atribuída à liderança de Israel. Lá no capítulo 17, versículo 16, nós também percebemos que essa linguagem pastoral aparece no Antigo Testamento diversas vezes. Se você observar, por exemplo, lá somente em Jeremias, Jeremias cita diversas vezes essa figura de linguagem de pastor, atribuindo a liderança de Israel do seu tempo aos reis da sua época, para descrever que alguns deles eram falsos pastores e que Deus é o verdadeiro pastor de Israel. Observe Jeremias capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 15, capítulo 10 de Jeremias, versículo 21, capítulo 23, agora versículo 1 e 2. Você vai ver o Jeremias tomando como linguagem, então, essa figura de linguagem do pastor atribuindo a liderança de Israel. É interessante que a palavra hebraica para pastor vem do termo ra, que traz a ideia daquele que cuida de rebanhos, daquele que cuida de ovelhas. E olhando para o contexto do Antigo Testamento, então nós percebemos aqui que o povo de Israel é o rebanho do Senhor. Faz parte desse rebanho. Deus é o dono desse rebanho. E levanta pastores, então, para cuidar desse rebanho. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos agora essa mesma linguagem e destacamos Jesus como o principal pastor. No termo do Novo Testamento, para pastor, nós encontramos então a palavra grega que é poimen, que traz essa ideia de pastor da igreja. No Novo Testamento, o pastor é atribuído agora àquele que cuida da igreja de Cristo. As ovelhas são de Cristo e o pastor ele aparece como uma liderança. Efésios capítulo 4, versículo 11. Os pastores aparecem como alguém que recebeu um dom de Deus, que é isso que o texto dá a ideia, recebeu uma chamada de Deus, um dom específico, para cuidar então da igreja de Deus, do rebanho de Cristo. É importante também levarmos em consideração o que Russell Champlin destaca a respeito de descrever Jesus como o principal pastor. Jesus ele é o principal pastor, ele é o dono da igreja. Nós, que servimos a igreja de Cristo, somos superintendentes, somos subpastores. Ajudamos então a cuidar desse rebanho. Claro que temos falhas, temos dificuldades, passamos por provações, fracassamos também, mas o dono da igreja é Jesus. Ele não deu a sua igreja para ninguém, ele não deu o seu rebanho para ninguém. O nosso papel é cuidar das ovelhas de Cristo, pastoreá-las e discipulá-las em Cristo. O pastoreio, ele inclui o quê? Inclui 3 coisas que nós podemos destacar. Primeiro, o ensino sério. Aquele que foi separado para o pastoreado, para o pastoreio, ele deve se envolver então com o ensino sério da palavra, com o discipulado bíblico. Você que está ministrando a escola bíblica dominical na tua igreja, está sendo separado para pastorear um pequeno rebanho, a tua classe.
os teus alunos da classe dos jovens. Então, o seu papel é ser um bom pastor e se envolver com o ensino sério da palavra de Deus, apresentar o Cristo. É Jesus que tem que aparecer, não é teologia da prosperidade, não é essa teologia cult que está surgindo por aí. É apresentar o Cristo. Jesus tem que ser a essência do teu ministério. Em segundo lugar, você também precisa destacar que o pastor precisa cuidar de si mesmo. O pastor precisa cuidar de si mesmo, ter uma vida espiritual, ter uma essência espiritual, seguir o conselho de Cristo, cuidar também da sua saúde, cuidar também do seu bem-estar. Em terceiro lugar, o pastor também tem um papel agora de cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. E como pastor, ele protege as ovelhas no nosso tempo de heresias, do nosso tempo de distorções da palavra, de evangelhos que não apresentam o Cristo. Cristo tem que estar no centro da nossa teologia. E Jesus, ele é chamado na Bíblia como o grande pastor. Então, nosso foco é apresentar Jesus como o grande pastor. Observe Hebreus capítulo 13, versículo 20. Você percebe também que o apóstolo Pedro também chamou Jesus de o pastor e bispo. O bispo é essa ideia de pastor de pastores, como está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25 também. Bons pastores, que têm uma chamada de Deus, são imitadores de Cristo. Warren Wiersbe também comenta que, traduzindo esse termo de bom, nós entendemos então que o termo grego traz essa ideia de bom, belo e amável, aquele que é bom em servir. Descreve também esse exemplo de Cristo. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, como está escrito em João capítulo 10, versículo 2, 11, 14 e 16. Jesus, ele declarou então os ministérios do bom pastor. E nós podemos levantar, a partir da perspectiva de Warren Wiersbe, 4 ministérios do bom pastor, lendo o capítulo 10 do Evangelho de João, que nós estamos estudando hoje com você. A primeira perspectiva, o primeiro exemplo do bom pastor é que ele dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11 ao 13. Você pode utilizar isso e apresentar para os teus alunos também. O segundo exemplo do bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas. Jesus conhece você, como está escrito em João capítulo 10, versículos 14 e 16. O terceiro exemplo que nós encontramos sobre o bom pastor é que ele traz outras ovelhas para o seu rebanho. É Jesus que promove a salvação, é Jesus que traz. Isso aqui não é a perspectiva calvinista, mas é a perspectiva que nós acreditamos. Nós, arminianos, acreditamos na soberania de Deus, acreditamos na ação do Espírito Santo em convencer alguém do seu pecado, e é claro que acreditamos também que Deus dá a oportunidade da pessoa escolher o Cristo. Observe João capítulo 10, versículo 16, e a quarta perspectiva do bom pastor é que o bom pastor retoma então a sua vida. Ele é aquele que se oferece, mas ele é aquele que está vivo, como está escrito em João capítulo 10, versículos 17 ao 21. Eu espero que você seja usado por Deus na escola bíblica dominical, que a tua aula seja uma bênção, que o Espírito de Deus ministre através de você e que vidas sejam impactadas por Jesus. Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos avançar agora para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o aprisco de Deus. É importante entendermos o que é o aprisco. O aprisco é um local determinado para poder guardar o gado. Geralmente, na época de Jesus, o aprisco ele era feito de pedras, um local de pedras, cercados de pedras, onde as ovelhas ficavam guardadas, e o pastor geralmente deitava na entrada, na pequena entrada do aprisco, para poder proteger as ovelhas. Ele dormia ali. É por isso que Jesus faz questão de dizer que ele é a porta das ovelhas. É essa função pastoral. O pastor ele deitava na porta das ovelhas para as ovelhas não fugirem, nem para um inimigo, por exemplo, um animal querer roubar as ovelhas, querer atacar as ovelhas. Então, a função do pastor é uma função de pastoreio. É interessante observar que Jesus ele assume, então, esse papel de pastor, e ele apresenta a igreja como as suas ovelhas. Ele é aquele que guarda as ovelhas. O principal papel do pastor é cuidar das ovelhas. É por isso que há a importância, então, do aprisco. O pastor também tem um papel de providenciar o alimento para as ovelhas.
E o alimento que nós, como subpastores, providenciamos para as ovelhas é o Cristo, é a mensagem de Jesus, é a mensagem que edifica as pessoas. Quando um cordeiro, por exemplo, era atacado, o pastor ele tinha o papel de manter as demais em segurança e proteger o cordeiro, resgatar o cordeiro. Ele agia exatamente para proteger o cordeiro, porque ele era responsável em guardar todas as ovelhas. Detalhe, os pastores eram muito pobres, então você não encontrava um pastor que nesse período bíblico aqui fosse dono de ovelhas. Isso aí era caso raro. Geralmente o pastor ele cuidava da ovelha que não era dele. Esse é o nosso papel também. Nós cuidamos das ovelhas que não são nossas. As ovelhas têm um dono, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. Então pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a abrangência, então, da mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem do Cristo. É importante entendermos que tipo de mensagem que Jesus pregava no seu tempo. John MacArthur faz questão de dizer que o estilo da pregação de Jesus era um estilo muito específico do Cristo. Ele passou a pregar com parábolas. E as parábolas de Jesus eram metáforas engenhosamente simples que traziam grandes mensagens. E Jesus utiliza essa metáfora. Ele é o bom pastor. Ele toma para si o papel de pastor. É importante você entender que cada parábola tem, então, uma visão muito interessante aqui no estilo de pregação de Jesus. Traz uma lição espiritual muito poderosa. E, ao mesmo tempo, de utilizar linguagem simples, linguagem do campo, Cristo, então, traz uma mensagem ao coração do povo, gente do dia a dia da sua época. E a sua mensagem é uma mensagem que vence o tempo, impacta também o nosso coração. Quando ele toma para si essa figura de linguagem de ser o bom pastor, ele está utilizando uma metáfora. É claro que o bom pastor aqui não é uma parábola, pega isso, mas eu estou utilizando isso para poder descrever para você que Jesus ele utilizava a linguagem do seu tempo para poder apresentar lições poderosas para o coração das pessoas. O estilo de pregação dele é um estilo poderoso. Jesus ele pregou praticamente 40 parábolas no Novo Testamento que estão registradas para a gente. Além de utilizar essas figuras de linguagem, dizer: eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele utiliza metáforas para trazer aqui lições espirituais poderosas. A mensagem do Cristo, essa imagem que ele toma para si de ser o bom pastor, apresenta então uma grande verdade, é que ele conhece e ele ama cada uma das suas ovelhas. Ele conhece você, querido irmão, ele conhece o teu aluno, ele conhece você, querida irmã, que se dedica na obra do Senhor, porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Na cultura daquele tempo, é comum o pastor conhecer cada ovelha pelo nome. E as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. Glória a Deus por isso. E é importante destacarmos que cada ovelha conhece então a voz do seu pastor, porque existem mercenários. Existem pessoas que distorcem o evangelho. Existem pessoas que tentam enganar o povo para atrair as ovelhas para si. Mas as ovelhas que conhecem a mensagem do Cristo, essas não são enganadas. Essas permanecem de pé, firmes na obediência. Que você também permaneça exatamente firme, porque o objetivo daquele que vem para atacar as ovelhas é poder distrair as ovelhas, retirar as ovelhas do aprisco, retirar as ovelhas do rebanho de Cristo. Mas Jesus é aquele que cuida das suas ovelhas. Ele, no seu tempo, vem para combater, então, os falsos líderes religiosos que tomam a linguagem de pastor para si, mas não são. Ele combate esses falsos líderes e agora ele chama o rebanho de Deus, pecadores, prostitutas, pessoas que estavam à margem da sociedade, publicanos, para serem as suas ovelhas. Esse é o Cristo. Ele chamou você, que não tinha nome, não tinha pátria, não tinha onde morar. Ele te chamou, te deu um nome, chamou você para o seu rebanho e você agora pertence a ele. Ele conhece cada uma das suas ovelhas.
Ele a chama e cuida. Ele tem chamado você para essa obra. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que dá rumo à nossa vida no seu pastoreio. Ele é aquele que nos alimenta. Ele é aquele que procura que nós mesmos possamos ter nele segurança, possamos ter nele um chamado. Entendamos então a importância de vivermos em fraternidade, em comunhão, em koinonia, fazendo parte então desse rebanho que é a Igreja de Deus. A igreja ela tem figuras de linguagem, por exemplo, família de Deus, como nós já trabalhamos, ela tem essa figura de linguagem de ser rebanho de Deus, edifício, para demonstrar então essa ligação com Cristo. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Cada um de nós deve então procurar obedecer, ouvir a voz do bom pastor, andando com confiança diante da sua presença. E ele nos chama, perdoando então os nossos pecados, nos chamando então para o seu rebanho, para o seu pastoreio. Chamou você, teu aluno, para ser um instrumento na presença de Deus. Então fale sobre esse chamado. Nós somos ovelhas de Cristo, somos amados por Cristo, pertencemos a Cristo. Ele nos comprou com sangue no Calvário, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: o fracasso, então, dos pastores de Israel. A palavra pastores na Bíblia, como eu estou descrevendo para você, além de ser atribuída, pega isso, aos servos fiéis de Cristo, ela é atribuída também aos líderes de Israel. Sempre lembra disso. Então, quando você percebe aqui o fracasso de Israel, você está entendendo, então, que essa palavra pastor está sendo atribuída aos líderes. Quem são esses líderes? Reis, sacerdotes, profetas. E no caso do dia de Jesus, os líderes religiosos que faziam parte dos partidos políticos que eu já ministrei aqui para vocês em aulas passadas. Observe, por exemplo, o texto bíblico de Isaías, capítulo 56, versículo 8 ao 10. O Isaías lá atrás atribui a palavra pastor aos líderes de Israel no seu tempo. O Antigo Testamento ele apresenta então essa palavra pastor sendo atribuída a esses líderes religiosos. Você percebe também que o profeta Jeremias, lá atrás no Antigo Testamento, também fala sobre os falsos pastores e o verdadeiro pastor. Observe Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao 4. Eu achei importante apresentar o versículo para você. O versículo 1 diz o seguinte, lá de Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Observe, ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O Senhor é o dono das ovelhas de Israel. Olha o versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca de pastores que apacentam então o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. O próprio Deus descreve aqui que ele retribuirá com a mesma maldade que foi atribuída aqui pelos líderes religiosos de Israel ao povo de Deus, no cuidado dessas ovelhas que pertencem a ele. Observe o versículo 3. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Deus dizendo que ele é dono das ovelhas. De todas as terras onde vocês afugentaram. O próprio Deus está demonstrando essa ação de ser pastor. Olha, lá no Antigo Testamento Deus já se coloca nesse papel. Olha o versículo 4 de Jeremias. Eu levantarei sobre elas, Deus dizendo, pastores que as apacentem, como nunca mais terão. E é interessante que ele apresenta aqui que esses pastores que serão levantados não as assombrarão e nem nada faltará a elas. Elas não serão furtadas, diz o Senhor. Jeremias, então, está demonstrando que Deus se coloca no lugar de pastor e Deus é quem levanta os pastores para cuidar, então, do seu rebanho. Já que eu estou utilizando a linguagem do contexto de Jeremias, eu posso dizer para você que Deus estava usando Jeremias para dizer que ele levantaria reis, sacerdotes, profetas, para cuidar então do rebanho de Israel, que é o seu povo. Aplicando para a igreja, Deus levanta pastores, o rebanho é dele, a igreja é dele. Ele levanta pastores para cuidar então do seu povo.
Olha então para outro texto que Jeremias fala sobre o cuidado pastoral lá no Antigo Testamento, Jeremias 3,15. Esse versículo é lindo. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com duas coisas, com ciência e com inteligência. O texto apresenta para a gente aqui 4 verdades importantes que nós podemos destacar. A primeira verdade é que Deus é quem dá pastores à sua igreja. Jeremias 3,15. Ele é o dono da igreja. Ele não passou a igreja para ninguém. Ele é o dono de Israel. Israel pertence ao Senhor. É ele que comanda tudo. E é ele que dá pastor à igreja. Não é a igreja que é dada a pastor. A igreja tem um dono que é Jesus. Tem um dono que é o Senhor. Israel pertence a Deus. A igreja pertence a Cristo. Então é ele que levanta pastores. A chamada pastoral ela não é baseada no mérito, porque você merece, mas ela é baseada na graça de Deus, na vontade de Deus. É Deus que coloca membros, é Deus que levanta membros, é Deus que levanta pessoas para o seu pastoreio, que Deus também pode só levantar você. A segunda verdade que eu encontro também nesse texto bíblico é que Deus é aquele que dá pastores à sua igreja. Pastorear é então alimentar o rebanho. O papel do pastor é alimentar o rebanho, é proteger o rebanho. Lembra do que eu falei sobre o aprisco? Ele é aquele que protege o rebanho dos lobos vorazes, do leão, do urso, como Davi fez. O pastor também, ele é aquele que gosta do cheiro de ovelhas, ele é aquele que é visitador, ele é aquele que cuida do rebanho, ele é aquele que se preocupa com as vidas, com os novos convertidos. O pastor, ele encoraja, pastorear é encorajar as ovelhas e não explorar as ovelhas, mas é encorajar as ovelhas a servir a Cristo. Em terceiro lugar, a gente pode destacar também que é Deus que dá pastores segundo o seu coração. Oh, glória! É Deus que levanta pessoas segundo o seu coração. Ser pastor segundo o coração de Deus é ser uma pessoa que obedece com consciência esse chamado de Cristo. Ele é separado pela vontade de Deus em humildade. Olha, é Deus que levanta segundo o seu coração. Não é o homem que coloca lá para ser pastor, mas é Deus que levanta. É Deus que é o dono do rebanho e é Ele que levanta pastores para cuidar da sua igreja. Isso é importante. É Ele que levanta líderes para cuidar de Israel. Em quarto lugar, você pode também destacar que a excelência do pastoreado, do exercício desse ministério, pode ser dividida em 2 princípios. Deus chama pastores para pastorearem com conhecimento. Isso aqui fala do estudo bíblico. É importante você continuar estudando como professor da escola bíblica, sempre se aprimorando para oferecer o teu melhor. Você é um pastor das ovelhas de Cristo que estão confiadas a você. O teu pastor também precisa continuar estudando. E é importante você observar que Deus também levanta pastores com inteligência. A inteligência vem da parte de Deus. A sabedoria vem da parte de Deus. Para podermos então guiar as pessoas. Tem uma frase bem interessante de John Hus, que destaca algo importante aqui em sala de aula. Existem 2 coisas que pertencem ao status de pastor. A primeira é a sua santidade e a segunda é a sua integridade no ensino. Você precisa ensinar aquilo que você vive, ministrando a palavra de Deus na vida dos teus alunos. Avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou, deixa o glória aí, comenta. Vamos então agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. O comportamento então das ovelhas, as ovelhas de Cristo. Van Viersen comenta que as ovelhas pertencem a Cristo. As ovelhas foram compradas pelo sangue de Cristo. Você que está me assistindo pertence a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você também. Ele nos comprou e cuida das nossas vidas. Nós somos ovelhas de Cristo. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus ele é comparado como ovelhas. Então, o povo de Israel, nos dias de Jesus, é comparado como ovelhas. Nós, também, como igreja de Cristo, somos comparados, então, como ovelhas. E as ovelhas são animais puros, dóceis, que servem ao Senhor. Como está escrito em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Outro detalhe que você percebe, as ovelhas de Cristo são. Você pode apresentar aqui dentro da escola bíblica 3 expectativas sobre as ovelhas. A primeira delas são indefesas. Salmo 23, o pastor ele protege as ovelhas. Cristo nos protege dos ataques do inimigo. Em segundo lugar, podem se perder.
As ovelhas de Cristo também podem se perder, como está escrito em Lucas capítulo 15, versículos 3 ao 7. E quando nos perdemos, Ele nos procura, Ele envia pessoas, Ele vai atrás de você. Você pode estar perdido, volte para Jesus, abrace esse chamado de Deus. E em terceiro lugar, nós aprendemos também que as ovelhas são pacíficas e estão nesse sentido de serem úteis para o pastor. O próprio João, ele usa o termo no seu evangelho, no capítulo 10, versículos 14 e 15, que o pastor conhece, ele utiliza a palavra conhecer as suas ovelhas. Jesus conhece você, como eu estou dizendo em sala de aula. Ele nos conhece. Somos ovelhas de Cristo. Ele sabe onde você mora, sabe todos os seus problemas, conhece você. Ele nos conhece de maneira consciente e intelectual, também espiritualmente. E ele sabe, então, do nosso relacionamento com Deus. E ele deseja ter esse relacionamento com o seu povo. João capítulo 17, versículo 3. No Oriente, é comum que os pastores que cuidam de ovelhas conheçam, então, as suas ovelhas. Jesus, ele conhece cada ovelha. Observe o texto bíblico. João capítulo 10, versículo 3 diz que Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece o teu nome. Em segundo lugar, Jesus também conhece a natureza das ovelhas. Ele conhece a minha natureza, a tua natureza, a natureza do teu aluno também. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus conhece também todas as nossas necessidades. Leia o Salmo 23, apresenta o Salmo 23 para os teus alunos, vai ser muito legal também. À medida em que o pastor ele cuida das ovelhas, Cristo cuida de você, nós conhecemos então o bom pastor e ele nos conhece cada vez melhor, ele sabe então dos nossos sentimentos, ele conhece as nossas necessidades, ele é soberano. E nesse conhecimento melhor, me refiro então de um relacionamento de nós mesmos com ele, de nos aproximarmos então da sua presença. Outra coisa que nós aprendemos também é que ele nos ama. Ele nos ama, ele ama as suas ovelhas, como está escrito em João capítulo 13, versículo 1. E ele oferece esse amor sem medida para você. Que você, então, seja uma ovelha de Cristo. Ame a Cristo e sirva a Cristo. Gere, então, ovelhas para Cristo. Avançando, o segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto hoje em sala de aula. Dou a minha vida. William Coleman, destacando a respeito dos usos e costumes dos tempos bíblicos, ele destaca que os pastores faziam parte de uma grande comunidade de Israel, eram espinha dorsal da nação. Porém, os pastores, pelo fato de serem muito pobres, não eram respeitados, porque eles tinham uma vida nômade. O que é uma vida nômade? É não ter um lugar para morar, viver em uma barraca, viver ao sereno, não tinham, por exemplo, a condição de higiene pessoal, eram pessoas que tinham literalmente cheiro de ovelhas, pessoas que estavam no cuidado do campo. Pessoas simples, sabe? Pessoas simples, gente simples, mas que tinham um papel de cuidar das ovelhas. Jesus, ele assume para si esse papel de ser um pastor nômade, enviado por Deus nesse mundo, de cuidar então das ovelhas, da simplicidade do pastoreio. O pastoreio é um pastoreio simples de Israel. Jesus toma para si essa linguagem, essa metáfora. Eu sou o bom pastor. Entendendo isso aqui, nós vamos entender então a respeito do papel de Cristo na sua encarnação, como ele habitou entre nós. E é importante a gente destacar agora o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a abnegação de Cristo. Warren Wiersbe destaca que no sistema sacrificial do Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor, porque boa parte das ovelhas, especialmente os cordeiros, eram oferecidos nos sacrifícios. Agora, Cristo ele toma uma figura de linguagem contrária. Ele descreve que o pastor agora ele dá a vida pelas ovelhas, ele se oferece no lugar das ovelhas. Quando nós observamos essas ocasiões bíblicas, entendemos então o papel de Cristo na sua abnegação. Você percebe, por exemplo, só no capítulo 10, versículos 11, 15, 17 e 18. Cristo falando diversas vezes que ele, como pastor, ele se oferece no lugar das ovelhas, ele se oferece em favor das ovelhas, ele dá a sua vida em seu favor, em meu favor, no Calvário.
Há aqui essa figura de linguagem, apresentar o papel do Cristo em seu amor, em nos comprar. Cristo, ele, no sentido bíblico, ele se ofereceu. Ele não agiu, por exemplo, somente para nos substituir, mas ele se ofereceu voluntariamente. É esse o sentido bíblico. Ele se colocou à disposição como pastor. O sentido bíblico traz isso, que ele se oferece, ele se põe no nosso lugar, ele se coloca lá nesse sacrifício, ao invés de sermos oferecidos então nesse sacrifício como ovelhas. É importante dizer que Jesus ele morreu pelas suas ovelhas. Nós podemos perceber que o ensinamento bíblico ele aponta então para a cruz de Cristo. Outra coisa que nós percebemos também, que Jesus ele morreu também pela nação de Israel. João capítulo 11, versículos 50 a 52, ele morreu também pelo mundo, como está escrito em João capítulo 6, versículo 51. Então ele morreu por todos nós. É isso que nós acreditamos, que o sangue de Cristo agora, no Calvário, sendo oferecido como pastor em sacrifício, é para todos. Alcança você, me alcança também. Ou seja, a salvação é oferecida para todos aqueles que creem, não só é oferecida para os escolhidos, para aqueles que foram predestinados. Todos nós somos predestinados no amor de Cristo, somos afetados pelo sangue de Cristo, somos resgatados pelo sangue de Cristo. Então nós precisamos crer e reconhecer esse grande amor, pela fé em Jesus somente. É interessante que Jesus ele apresenta exatamente esse contraste do verdadeiro pastor com os mercenários, que queriam somente explorar as ovelhas. Jesus ele se apresenta como um verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, que se oferece para que as ovelhas permaneçam vivas diante de Deus, como está escrito em João capítulo 10, versículo 12. O segundo subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: esvaziou-se de si mesmo. A doutrina da encarnação é um dos grandes mistérios da Bíblia. É importante entendermos que nós somos salvos por Cristo. Essa doutrina da encarnação demonstra, então, a possibilidade da salvação em Jesus. Observe que Jesus ele é 100% divino, 100% humano também. Essa doutrina nós acreditamos, especialmente nós pentecostais que damos glória a Jesus. A sua obra redentora é apresentada a partir do plano de Deus. Essa obra redentora também destaca para a gente que Cristo ele existe antes de tudo. A sua pré-existência é apresentada na Bíblia. Ele não foi criado por Deus, ele não é criatura de Deus, mas ele é Deus. Por meio dele tudo foi feito. Ele existe antes de todas as coisas, como está escrito no próprio texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Você pode ler também o versículo 14, observando então a ação de Cristo. Olhando para a Bíblia, você percebe que Cristo ele é pré-existente, ele é Senhor. O próprio Mateus destaca que ele é Manuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Então, a doutrina da encarnação demonstra que Jesus é Deus conosco, encarnado, Senhor dos senhores entre nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, está apresentado aqui na lição, e a gente precisa deixar isso claro para você, que o verso 6 indica então algo bem interessante: a pessoa, a natureza, atributos e caráter de Cristo. Então, o texto bíblico já apresenta para a gente que Cristo tem atributos divinos, tem um caráter também, tem uma natureza divina. Outro detalhe que nós aprendemos também à luz da Bíblia é que ele, sendo Deus, subsistindo como Deus antes de todas as coisas, não julgou, aí esse é o detalhe, por usurpação ser igual a Deus. Cristo, quando esteve conosco, era Deus. Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Por que é importante você observar esse detalhe bíblico aqui? Porque quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 23, nós temos a seguinte informação: que o nome de Jesus também é Emanuel. E a palavra Emanuel traz esse sentido de Deus conosco. Então, ele é Deus conosco aqui, quando ele esteve aqui.
Outro detalhe que você percebe é que em João capítulo 1, versículo 1, o texto diz: no princípio. João descreve que ele é a palavra e a palavra era Deus. Então, Deus em Jesus continua sendo Deus. E é por isso que João capítulo 8, 58, o próprio Jesus disse: antes de Abraão, eu sou. Esse termo eu sou já demonstra a sua preexistência, demonstra também que esse termo no Antigo Testamento era atribuído somente a Deus e Jesus toma isso para ele é Deus, por isso que ele faz isso. Outro detalhe que você percebe, lendo também Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós encontramos outra informação bíblica também. Ele é a imagem de Deus invisível. Então, Cristo aqui conosco, ele é Deus. Ele é a perfeita representação divina entre nós, demonstrando esse Deus invisível e eterno nele. Ele também demonstra aqui a sua pessoa, a pessoa do Cristo que é divina. E o João da Bíblia demonstra Jesus como Deus. Você precisa descrever que quando Jesus esteve conosco, ele é Deus. Agora o detalhe do versículo 6 de Filipenses capítulo 2 é que ele não teve por usurpação. Pega isso aqui. Nós, como crentes em Jesus, agora devemos ser ovelhas de Cristo e sermos também a imagem do Cristo, como está escrito agora em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz que nós estamos sendo transformados, então, à imagem de Cristo. Isso significa que nós estamos, a cada dia mais, sendo e seguindo exatamente as características de Cristo, sendo transformados em Cristo, parecidos com Jesus. Outro detalhe que nós aprendemos também à luz da Bíblia é que Jesus, ele sendo Deus, traz características assim maravilhosas, que quando ele esteve em forma humana, encarnado, 100% homem, 100% Deus, ele também tem atributos divinos aqui. Ele também é Deus aqui. Observe o texto bíblico de João, capítulo 5, versículo 18. Você vai perceber exatamente essa linguagem sendo apresentada pelo próprio Jesus. E então nós podemos perguntar, de que então Cristo se esvaziou? Onde é que nós entendemos essa abnegação de Cristo aqui? O Novo Testamento, ele apresenta exatamente que Cristo, ele dá um exemplo fantástico dentro da palavra. Quando você observa João capítulo 17, versículo 4, ele descreve: Pai, dá-me de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Qual é a abnegação de Cristo aqui então? A abnegação de Cristo é exatamente continuar sendo Deus, tendo os atributos de Deus, mas em obediência, deixando então a glória do Pai, a glória de Jesus, a glória do Pai. Por isso que você vê João capítulo 17, versículo 4, trazendo esse sentido para a gente. Ou seja, Jesus se esvaziou da sua glória. Ele continuou sendo Deus, sendo humano 100%, mas vazio da sua glória. Se esvaziou então da glória do Pai. Essa glória foi revelada até mesmo para os discípulos. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, quando Jesus então se transfigura diante dos discípulos, o seu rosto brilha, aquilo ali é a glória de Jesus, a glória de Jesus como Deus. Essa glória aqui é que Jesus está apresentando, e essa glória que ele se esvazia é a glória que ele abre mão para nos resgatar. Isso quer dizer que ele abriu mão dessa glória, se esvaziou dessa glória, se oferecendo em obediência ao plano do Pai para nos resgatar debaixo da vontade de Deus. De acordo com Isaías 53, nós encontramos exatamente que a glória dele está pautada na sua majestade, de quem ele é. Então pega isso, ele é Deus, ele é humano, tem atributos divinos, mas ele se esvazia da glória do Pai. Se esvazia da glória do Pai para obedecer o plano de Deus. Se esvaziando da glória do Pai, ele então é desprezado, é rejeitado, é cuspido, é tratado com humilhação, é espancado, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é o Cristo, ele também é humano,
mas ele abre mão da glória do Pai para morrer no meu lugar, no teu lugar, servindo a Deus. Ele abriu mão da sua honra, da sua riqueza, da sua majestade, como um pastor humilde para nos resgatar. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte, que ele era rico, mas por nós se tornou pobre. Olha só, Jesus era rico em glória, mas por nós se tornou pobre. Pastor que é simples, pastor que morre por suas ovelhas. E nesse sentido bíblico, descreve para a gente que ele se tornou humilde em viver como nós humanos. Ele desceu do céu da glória de Deus, dos tesouros celestiais, e em humildade ele vem então obedecendo à vontade do Pai. Ele desistiu do exercício independente da sua própria vontade. Observe, ele é Deus, ele é humano, se esvaziou da glória e ele desistiu do seu exercício independente que ele tinha da sua própria vontade como Deus, para obedecer uma vontade só, a vontade soberana do Pai. Glória a Deus por isso. Observe o que está escrito em João capítulo 6, versículo 38. Ele diz o seguinte, olha o que o texto diz para a gente. Eu não vim fazer a minha vontade. Ele está se esvaziando, ele demonstra, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele vem pelo plano do Pai. Isso aqui é o exercício da humildade de Jesus. Observe João agora, capítulo 8, versículo 28. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me enviou. Então ele está obedecendo literalmente o plano do Pai. Outra questão bíblica que você percebe aqui, João capítulo 5, versículo 30. Não posso fazer por mim coisa alguma, mas Cristo deixa claro, eu vim fazer a vontade do Pai. Esse esvaziar da sua glória, da sua independência como Rei e Senhor, é um esvaziar de discipulado em obediência. Ele desistiu da sua autoridade pessoal no momento em que esteve encarnado, da sua independência, da sua autoridade, para obedecer à vontade do Pai. Olha o que está escrito. Ele veio exatamente para exercer o plano de Deus, como está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 32, que descreve para a gente que ele veio obedecer o plano do Pai em humildade. Então, do que Jesus se esvazia? Ele continua sendo Deus, é 100% humano, mas ele se esvazia da glória, em obediência ao plano do Pai. Isso aqui é uma pegada muito legal que você pode utilizar em sala de aula. O terceiro subtópico fala, então, da glória de Cristo. E agora eu vou entrar nesse sentido bíblico de entender o que é a glória de Cristo aqui. Se você observar, Filipenses capítulo 2, versículo 7 agora, você percebe que o texto bíblico diz o seguinte, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra traduzida aqui, servo, é doulos. Esse termo doulos é utilizado para escravo, gente simples. Cristo, então, ele assume essa identidade de simplicidade, sendo Deus, sendo humano, abrindo mão, então, da sua glória e nessa simplicidade de se colocar no objetivo de ser servo, escravo, ele está dizendo, olha, eu não sigo a minha vontade, eu sigo a vontade do outro. E Jesus, ele vem seguindo a vontade, então, do Pai. Ele desceu da posição da sua glória, do seu reinado, do reino dos céus, como Rei dos Reis, na ocasião da encarnação, então, para se tornar, então, escravo. Ele tirou as suas vestes de majestade celestial, se tornando, então, escravos, como aponta, então, o Antigo Testamento aqui. E aí, aqui agora, nós voltamos naquela frase, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Por que Jesus ele não julgou ser igual a Deus? Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, chamado Lúcifer, então toma para si essa usurpação. Ele, o inimigo, julgou então a possibilidade de ser igual a Deus. Cristo não fez isso. Se observarmos o texto de Isaías capítulo 14, nós vamos descobrir muito bem no próprio texto de Isaías essa demonstração do coração do inimigo
em querer ser igual a Deus. Cristo ele já age contrário, ele não se julga por usurpação ser igual a Deus, mas ele abre mão da sua glória para se tornar então servo, escravo e obedecer à vontade de Deus. O que Satanás então queria? Ele queria a igualdade com Deus. Cristo ele já demonstra, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Satanás queria usurpar, arrebatar, tomar a glória de Deus. Porém, ele foi expulso. Cristo ele age com legitimidade na obediência do Pai, por natureza da vontade de Deus. Cristo ele se esvazia exatamente da glória de Deus, pelo bem-estar das pessoas, pensando nas pessoas que obedeceram e que serão chamadas para a glória de Cristo. E é importante entendermos do que Cristo se esvaziou. Cristo não se esvaziou aqui da sua divindade. Cristo se esvaziou da sua glória, não se julgando por usurpação ser igual a Deus, mas ele se coloca em obediência agora total à vontade de Deus. Não é isso que o inimigo queria. Ele se coloca no lugar de ser igualdade a Deus, se coloca no lugar de usurpação, de roubar, de tomar a glória de Deus. E por isso ele foi derrotado. Cristo sendo Deus, ele se despojou da sua glória, se tornando então em forma humana, 100% homem, tendo então todos os atributos divinos. Mas nós percebemos que ele, tendo os atributos divinos, ele age então para a glória de Deus, para a vontade de Deus. Ele abre mão da sua independência na glória. O profeta Isaías descreve o Emanuel como um servo enviado por Deus, tanto no capítulo 7, 9 e 11. Você percebe também que Cristo ele veio não para ser servido, mas para servir. Então ele age na obediência da vontade. Lucas capítulo 22, versículo 27 fala sobre isso. Jesus ele assume aqui a aparência de escravo, de humildade, no linguajar que ele está utilizando agora, de pastor, de gente simples, que segue então o plano do Pai como escravo, ao ponto de agir em profunda necessidade de resgatar as ovelhas que pertencem a Deus, agindo pela vontade de Deus de forma profunda. Gente, que Deus use você explicando isso em sala de aula. Eu espero trazer clareza para você. Espero que isso ficou claro aí. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: um só rebanho. Para o profeta Isaías, um pastor é aquele que cuida das ovelhas afetuosamente. Isaías 40, versículo 11. Sem um pastor, as ovelhas correm perigo. Então, o pastor é aquele que cuida do seu rebanho. Jesus é aquele que enfrenta esse perigo por nós, como está escrito e apresentado tanto em Números, capítulo 27, versículo 17, Marcos, capítulo 6, versículo 34. As ovelhas são animais dóceis, dependentes então do pastor. No Novo Testamento, nós somos dependentes de Cristo. As ovelhas sem o pastor vagueiam desorientadas, mas com o pastor são guiadas, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 36. Jesus ele comparou os crentes, você como ovelha de Cristo. Me comparou como ovelha de Cristo, como está escrito lá em João capítulo 10, versículo 15. Então, tendo esse entendimento aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o cumprimento, então, escatológico. Quando a gente estuda escatologia, nós precisamos entender que a escatologia ela apresenta para o futuro, para as coisas que ainda vão acontecer, mas ela também apresenta para o passado, ela aponta para o passado também, as coisas que já aconteceram, que se cumpriram em Cristo. Nesse sentido da aula de hoje, você vai perceber que a escatologia que a gente vai observar aqui, esse cumprimento escatológico, é apontado então nas profecias sobre o Cristo no Antigo Testamento, que os profetas disseram se cumpriram nele no Novo Testamento. Essa também é uma análise escatológica e é importante você ter essa noção aqui para não fugir do assunto da aula. Por exemplo, se você observar profecias que são apresentadas no Salmos capítulo 2, versículo 7, que se cumprem então em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 35, demonstrando que Jesus é o Filho de Deus, se cumprindo então no Cristo. Eu vou utilizar somente duas aqui. O pastor, por exemplo, no Antigo Testamento, Jesus é citado como pastor.
E isso é apresentado em Isaías, capítulo 40, versículo 11, é apresentado também em Ezequiel 34, 23, e se cumpre como? Lá em João, capítulo 10, versículo 11 a 16, Jesus toma para ser linguagem, eu sou o pastor. Então você percebe profecias do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus. Jesus, ele é aquele pastor que cuida das ovelhas do seu Pai, ele é o dono da igreja. Ele, em sua obra suprema, perdoou então os nossos pecados, confirmou esse perdão através da sua morte no Calvário, salvando então o mundo. Mateus capítulo 1, versículo 21 e também João capítulo 1, versículo 29, especialmente João 29, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe que Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que tem um símbolo lá no Gênesis, o primeiro Cordeiro a ser oferecido, e um Cordeiro escatológico aqui no Cristo no Calvário. E esse Cordeiro também aparece lá em Apocalipse. Você percebe então a ação de Jesus na sua morte expiatória. Tudo na Bíblia aponta então para a morte de Jesus. Nós percebemos então, dentro da palavra de Deus, que ele morreu por nós, demonstrando exatamente que ele ressuscitaria pelas suas ovelhas e ascenderia ao Pai e estaria diante de Deus como pastor supremo agora. Então ele cumpre as profecias e nesse momento, nesse princípio escatológico, Jesus está como pastor supremo. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 4, 25, capítulo 5, versículo 10. Que Deus te use. Então, olhar agora para Jesus, nesse sentido escatológico, é entender que Jesus agora é o pastor supremo e nós somos servos de Cristo. O segundo subtópico trata sobre os judeus e gentios. A obra de Cristo no Calvário, como um bom pastor, faz parte então do plano de Deus, demonstrando o grande amor de Deus. João capítulo 3, versículos 16. A salvação, então, ela abrange os judeus e os gentios. No sentido bíblico, é importante você entender que tinha uma divisão muito grande entre os judeus e os gentios. Isso é assunto até mesmo do concílio em Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos. Essa divisão não se resolveu lá. Isso foi resolvido com o passar do tempo. O próprio Deus começou a demonstrar através de Cristo para os apóstolos que os gentios também poderiam ser alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E Jesus ele se apresenta como Salvador de todos os povos. Você pode observar que a obra de Cristo ela é acolhida pela fé somente. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 registra isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em João capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 5 também demonstra isso. A salvação ela não significa então o livramento da condenação, mas a salvação em Cristo, ela é exatamente esse sentido de abraçar a vontade de Deus, de amar exatamente toda a transformação de Deus para conosco. Abraçando então o plano de Deus para com a nossa vida. Quais são então as condições dessa salvação? Essa salvação ela é estabelecida para judeu e para gentio. Essa salvação ela é recebida somente através do arrependimento. Então, tanto o judeu como o gentio precisa se arrepender em Cristo e crer nele pela fé somente. Pela lavagem então da regeneração e santificação, o homem agora é renovado pelo Espírito Santo. Ele é justificado mediante a fé em Cristo. Ele se torna então herdeiro de Deus, em conformidade à esperança da vida eterna, como está escrito em Lucas capítulo 27, versículo 47, João 3:3, Romanos 10, versículos 13 ao 15, Efésios capítulo 2, versículo 8, Tito 2:11. Nós percebemos agora quais são então as evidências da salvação para os judeus e para os gentios, para a gente. Nós precisamos compreender que as evidências da salvação estão de forma interna, no seu testemunho pessoal, através do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 16, e está também apresentada de evidência externa para que todos os homens agora conheçam a verdadeira vida santa em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 24 e Tito 2:12. O concílio de Jerusalém, como eu disse a você, não resolveu essa questão entre divisão entre judeus e gentios. Apontou o caminho. Isso foi resolvido com o passar dos anos. O que é ser judeu? Judeu é da linhagem direta de Abraão. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então nós somos gentios. Porém, isso com o passar dos anos, a igreja foi entendendo que em Cristo agora somos um só povo. Então nós aprendemos com essência que a cruz de Cristo no Calvário, a morte de Cristo na cruz do Calvário, deu então a nossa salvação.
Foi exatamente essa visão bíblica que demonstra essa lição perfeita dessa salvação nessa vida transformada por Cristo. Outra coisa que a gente percebe, Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito para todos. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Para fechar, último subtópico, o cumprimento então futuro. Eurico Bergsten destaca que a salvação em Cristo como verdadeiro pastor aponta então para essa multidão salva num cumprimento futuro escatológico diante do trono de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Eurico Bergsten também destaca para a gente que Deus ele é a origem da salvação, ele é aquele que providenciou o bom pastor, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Jesus é o único meio da salvação, presente também em Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus também é o único autor da salvação. E o que não é salvação para fechar a aula? Salvação não é estabelecida por uma posição social. Então não é uma posição social. Salvação não é ter uma religião cristã. Salvação não é frequentar uma igreja. Salvação não é ler a Bíblia. Salvação não é professar um credo religioso. Salvação também não é se filiar a uma igreja local. Salvação não é, por exemplo, você que for católico se banhar de água benta. Salvação não é batizar uma criança ou um adulto. Salvação não é participar da Santa Ceia ou, se você é católico, da Eucaristia. Salvação também não é ter um código de conduta. Salvação não é praticar boas obras. Salvação é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, somente pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16. Que essa aula edifique você. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, deixa teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente na nossa rede social, acompanha o nosso Ministério Pastoral também, nos ajude a chegar nos 100 mil alunos, está faltando muito pouco, eu conto com a sua cooperação, manda esse vídeo para mais alguém. Se você está afastado de Jesus, quer voltar para Cristo, se você não é crente, está assistindo essa aula, gostou e Deus está falando com você, você pode comentar, eu quero voltar para Jesus, nós vamos orar por você. Pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escaneando exatamente esse QR Code que está aí, preenchendo o cadastro, que nós vamos estar orando por você também, intercedendo por tua vida em Jesus e te orientando a chegar a uma igreja mais próxima. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus, estudando esse tema sobre Jesus, o bom pastor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode tomar como base para crescer em Jesus. Primeira dica é o texto do Silas Queiroz, esse material muito legal, Jesus, o Filho de Deus, você encontra aí no site da CPAD. Pode te ajudar muito, tá? Dica de leitura também, Teologia Sistemática do Eurico Bergsten, ela é bem resumida e pode te ajudar também a entender sobre os processos da salvação, entender sobre a encarnação de Jesus e a sua divindade também. Dica de leitura, as parábolas de Jesus, do John MacArthur. Esse material fala sobre a pregação de Jesus no estilo de parábolas, porque ele utiliza essas figuras de linguagem no seu tempo para edificar vidas, como ministrei hoje em sala de aula. Dica de leitura também, a vida diária dos tempos de Jesus. Esse material é da editora Vida Nova e pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na nossa aula de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical, o sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Vai ser muito boa essa aula, tá? Te aguardo por aqui. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.